Olá pessoal, tudo bem? Então hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a letra J. Já há algum tempo que as pessoas me pedem para falar sobre esse assunto, mas eu sempre procrastinei. E eu sempre procrastinei esse assunto porque eu sempre achei que o tipo de pessoa que faz esse tipo de argumento, que trata desse tipo de assunto, é sempre a ralé da internet. E de fato é. Mas esse tipo de argumento, esse tipo de assunto se tornou tão popular que até eu pensei, poxa, tá na hora de eu falar sobre esse assunto. É tanta gente comentando, tanta gente falando, né? Então muitos dizem assim, ó. A letra J não existia em hebraico, portanto Jeová não é a pronúncia correta, não é a pronúncia em hebraico do nome de Deus. Ou a pronúncia certa é Yeshua, Yeshua, né? Não Jesus. Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é Jeová não é em hebraico. Aí tem sempre aquele que diz assim, Jeová não é em hebraico, o certo é Yahvé, ou sei lá o que for. É lógico que Jeová não é em hebraico. Ninguém está dizendo que Jeová é em hebraico. Jeová é uma forma aportuguesada do nome de Deus. Então o que acontece? Vem um jovem revolucionário que ele começa a estudar hebraico, ele passou a achar que agora ele é o Einstein do hebraico, ele é o Pelé do hebraico, e ele começa a dizer que não tem J em hebraico. Gente, é lógico que não tem J em hebraico. J é em português. O nome Jeová, Jesus, Abraão, Josué, José, seja o que for, são nomes aportuguesados. Tá entendendo? Aportuguesados. Aí tem sempre aquele que diz, mas o J não existia em hebraico. Mas é claro que não! Ninguém está dizendo que o J existia em hebraico. É lógico que o J não existia em hebraico. O hebraico não tem J. As línguas latinas têm J. O inglês tem J. O português tem J. O espanhol tem J. E em cada língua o J vai ser pronunciado de uma maneira diferente. O alemão tem J também. Então, nessas línguas, o J tem pronúncia diferente. Então, Jeová não é em hebraico, Jeová é em português. Eu falo português, portanto, eu falo Jeová. A letra J foi originalmente uma versão alternativa à letra I. E tal diferença ficou mais clara a partir da Idade Média. Pedro de la Ramée foi o primeiro a distinguir abertamente as letras I e J como representando sons diferentes. É esse tipo de argumento, esse tipo de assunto que as pessoas puxam para os nomes hebraicos que tem que ser. Você está falando em português, dali um pouco você começa a falar os nomes hebraicos. Gente, isso é babaquice, gente. Isso parece os Mamonas Assassinas cantando Money, o que é good nós não have, se nós revasse nós não tava aqui pleando. Gente que mistura idioma faz papel de bobo da corte, cara. Isso é uma bizarrice que as pessoas fazem. Numa comunidade judaica, tudo bem. Você está lá em Israel, falando em inglês. E aí, no meio da comunidade judaica, você fala os nomes em hebraico que as pessoas já estão familiarizadas. Aí tá certo, aí tudo bem. Tá? Aí, nesse tipo de coisa, é aceitável. Agora, essas igrejas que o pessoal abre, que começa a falar em português, dali um pouco mistura os nomes em hebraicos, gente do céu. E gente faz isso e se acha intelectual. Meu Deus do céu, você faz isso para um linguista, isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. Você tem que falar os nomes da forma como eles são conhecidos na localidade. Se eu falar para vocês, por exemplo, sei lá, Mocha, ou seja o que for. Gente, isso não é nome em português. Agora, se eu falar Moisés, você está entendendo que eu estou me referindo ao personagem bíblico que foi responsável pela transmissão dos 10 mandamentos. Então, a língua ela tem que ser uma percepção compreensível a partir de quem fala e a partir de quem escuta. Então, por exemplo, não existe nada objetivo nos nomes das coisas. Pegue uma caneta, por exemplo. Será que a caneta tem que se chamar caneta porque ela objetivamente se chama caneta? Não. Esse é um nome que o consenso social linguístico dá ao objeto. Essa história de que nomes não são traduzidos, ela tem a ver com o consenso moderno a respeito de tradução de filmes, tradução de documentários, de novelas, seja o que for. Então, nesse tipo de coisa, os nomes não são traduzidos. E até alguns deles são. Até alguns deles são. Mas se você for pensar assim, ó, João Calvino, Martinho Lutero, Cristóvão Colombo, Aristóteles, Platão, Sócrates, enfim, são todos os nomes históricos, eles têm tradução. Você não pode olhar para o passado e dizer assim, não, está tudo errado. Está tudo errado. A vida inteira eu aprendi errado. Não foi Cristóvão Colombo que descobriu a América, foi Cristóforo Colombo, ou sei lá, Cristóforos Columbus. Seja como for, você não pode dizer isso. Foi Cristóvão Colombo. Esse é o nome aportuguesado do descobridor da América. É assim que a gente chama o descobridor da América. Então não existe isso de um jovem revolucionário que começou a estudar as línguas semíticas na semana passada e hoje ele acha que ele pode
ter autoridade para dizer que o J não existe na língua hebraica, que Jeová está errado. Gente, a gramática não determina como a língua deve ser. Ela é uma descrição dos fenômenos linguísticos precedentes a ela. Só para ilustrar então, imagine que tem um povo lá que vive numa ilha, eles têm um idioma deles local, então esse idioma é regido por regras que os próprios falantes já têm internalizadas. Então, se eles quiserem fazer uma gramática, o que vai ser a gramática? Vai ser uma descrição dos fenômenos linguísticos que existem naquele grupo social, naquela sociedade. Então a gramática ela vai ser usada para descrever aquilo que já existe. Ela não vai impor algo novo. Então essa história de você criar uma gramática ou dizer assim, não, ó, tá errado. O J não pode existir em português porque não existia em hebraico. Gente, isso não existe. Você tem que analisar a língua, olhar para o passado e ver como a língua se deu e a partir disso você descreve os fenômenos linguísticos. Por exemplo, nós temos vários nomes bíblicos que são vertidos por J em português. José, Jeoiaquim, Jeoiada, enfim, e aí vai. Josué, os nomes são inúmeros. Então, com base nisso, a gente vê o tamanho da insensatez, que é dizer que não se pode traduzir Yeshua por Jesus, ou Yehová por Jeová, seja como for. É lógico que Jeová não é em hebraico, e é lógico que Jesus não é em hebraico. Mas são nomes aportuguesados. Você olha para o passado, você analisa de uma forma descritiva como ocorreram os efeitos e a partir disso você diz, olha, é assim que ocorre. Foi assim que Deus fez a língua. A língua é viva, ela se altera. Na língua alemã, o J tem som de Y. Então, quando as pessoas leem em alemão Jehovah, por exemplo, elas leem Yehovah com som de Y. Então, as línguas do Ocidente aqui passaram a copiar do alemão a forma como os nomes eram vertidos em alemão e passaram a pronunciar de acordo com o seu próprio idioma. Então é por isso que nós pronunciamos Jesus com J e não com I em português. E aí vem a grande questão, a quem eu me refiro quando eu falo Jesus? Olha, eu me refiro ao Messias, aquele que é considerado pelos cristãos como o Messias. Eu não estou me referindo à mesma pessoa? Estou. Você não entende e não há um consenso social, por acaso, entre nós de que Jesus se refere ao Messias? É lógico que se refere. Todo mundo sabe de quem se fala quando se fala Jesus. Portanto, a forma está correta. O negócio, o foco da questão linguística é você se referir a algo por uma palavra, um signo linguístico, né? E este signo linguístico, essa palavra, ela tem que trazer o mesmo significado para quem fala e para quem ouve. No momento que isso acontece, a língua está cumprindo seu objetivo e a palavra está correta. Então essa coisa desses jovens revolucionários que inventam que no J não sei o que não pode. Gente, isso é coisa de moleque. Isso é coisa. Teólogo sério não fala isso. Isso é coisa de moleque que inventou de colocar vídeo na internet, de colocar artigo na internet, pessoas sem nenhuma qualificação. E aqueles que supostamente têm uma qualificação e que falam esse tipo de asneira, gente, eu nem dou atenção a isso. Isso não tem nem pé nem cabeça. Esse tipo de gente não entende nada de linguística. Não é assim que a língua funciona. Na própria Bíblia nós vemos nomes sendo traduzidos, diz assim João 1,42. Será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Veja só, traduzido, o nome traduzido. Apocalipse 9,11. Em hebraico seu nome é Abaddon, mas em grego ele tem o nome de Apolion. Traduzido. Mais uma vez, uma tradução de nomes. Atos 9,36. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome que traduzido é Dorcas. Viu só? Traduzido. Existe isso. Os nomes históricos são traduzidos. Nós vemos isso diariamente e amplamente na nossa língua. Então o cara que fala, não, o nome não pode ser... A pessoa tá por fora, cara. Tá por fora. A pessoa, ela vive alienada no mundo dela. Não existe isso de... Não, os nomes não podem ser traduzidos. Eu tenho que pronunciar o nome da maneira como ele é pronunciado. Bom, se eu tenho que pronunciar Jeová da maneira como ele é em hebraico, então eu tenho que escrever esse nome da maneira como ele é em hebraico. Se o cara quer viver alienado, então ele tem que viver coerentemente alienado. Então a Bíblia inteira tem que ser lida e falada e comentada somente em hebraico. Você não pode comentar e falar a Bíblia em outro idioma que não seja o hebraico e o grego no Novo Testamento. Então tem que ser assim. Então não pode escrever nenhum nome transliterado. Tem que ser só com as letras em hebraico. Transliteração é pecado. Agora quem é que diz isso? Não, tá errado. Na Bíblia os nomes podem ser traduzidos. Os nomes históricos podem ser traduzidos. Nós vemos isso na história. Cristóvão Colombo, Aristóteles, enfim, qualquer coisa que você for estudar vai ter nome traduzido. É assim que a coisa funciona, é assim que a língua se deu. Você não pode olhar para o passado e dizer, não, vocês estão tudo errado, agora eu estou certo. Não é assim que a coisa acontece. A língua é viva. Foi assim que Deus fez a língua. Deus fez os animais assim. Por exemplo, os animais mudam com o passar do tempo, isso é fato.
O tipo de cachorro que você tem hoje não é o cachorro que tinha 200 anos atrás, 300 anos atrás, 6.000 anos atrás, seja o que for. Mudou. Os cachorros mudaram. Aí você vai chegar para um pitbull e dizer assim, ó, pitbull, sinto te informar, você tá errado, você não é para ser assim. Quando Deus te fez, você não era pitbull. Gente, quem é o cara que vai fazer isso, meu? Os cachorros mudam, as raças mudam, os animais mudam, a língua muda. É assim que Deus fez a coisa. Você não pode dizer pro pitbull, ó, pitbull você tá errado, sabe? Você não é cachorro. Você tá errado. Não existe pitbull, não existe, a raça tá errada. Gente, é absurdo. Não é assim que Deus fez as coisas. Deus fez a língua de uma forma viva. A língua muda com o passar do tempo. É assim que as coisas funcionam. Não é seu espírito revolucionário, seu espírito rebelde, não é o seu curso técnico em línguas semíticas que vai mudar isso. Tá entendendo? Bem, então eu espero ter ajudado vocês com esse áudio aqui. E um grande abraço a todos. Fiquem em paz.